Olá, turma, correção da dissertativa do dia 7 de novembro. Segunda questão, item A. O volume da pirâmide quadrangular regular VABCD, então o volume da pirâmide grandona aqui, é 540. Dois planos paralelos à base ABCD seccionam a pirâmide dividindo sua altura em três partes iguais, conforme a figura. Então você tem um plano aqui, que cortou a pirâmide aqui, e um outro plano cortando a pirâmide aqui. E cortou dividindo a altura da pirâmide em três partes iguais. Então, se eu desenhar aqui a altura, repara que vai estar a primeira parte, né? Aqui a segunda parte e aqui a terceira parte. Então, as partes são iguais. Então, aqui é Hzinho, Hzinho, Hzinho. Determine o volume do tronco entre esses planos. Então, determine o volume dessa parte em destaque aqui. Vamos lá, então. Chamando aqui de A', B', C', e lá atrás, né, o D', e aqui A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas e D duas linhas lá atrás. Temos aqui, né, uma pirâmidezinha, então, duas linhas e uma pirâmide linha aqui. Muito bem. Vamos comparar, então, a pirâmide de duas linhas em relação à pirâmide total. A altura dessa pirâmidezinha pequenininha é H. A altura da pirâmide grandona é 3H. Então aqui vai nos dar que a relação entre as alturas é de 1 para 3, ou seja, esse é o nosso K. Vamos chamar de K duas linhas? Esse é o nosso K duas linhas. Então significa que o volume da pirâmidezinha, duas linhas, sobre o volume da pirâmide zona, vai ser o K duas linhas ao cubo, né? Esse cara ao cubo. Então vai ser 1/3 ao cubo, 1/27 avos. Então temos que o V duas linhas é 1/27 avos do Vzão. Só que o Vzão é 540. Então, o V duas linhas é 1/27 avos de 540. Ou seja, 20, né? 540, 54 por 27 é 2. Então, 540 por 27 é 20. Opa! Então, esse é o volume da pirâmide pequenininha. Agora, vamos calcular o volume dessa pirâmide aqui, comparando ela com o volume da pirâmide grandona. Ok? Então, a altura dessa piramidezinha, dessa pirâmide aqui, dessa pirâmide intermediária, né, é 2H. A altura da pirâmide toda é 3H. Então aqui você vai ter... E claro, né, podia comparar a pequena com essa média aqui, tá? Tanto faz. Mas ó, seguindo aqui deu 2/3, ou seja, esse é o K'. Razão 2 para 3. Então o V' pelo V vai ser o K', só que ao cubo. Então 2/3 ao cubo vai dar 8/27 avos. Ó, pegando esse cara e levando ao cubo. Então significa que o V' é 8/27 avos vezes o V. Ou seja, você acabou de ver então que o V' é 8 vezes esse cara, né? 8 vezes 1/27. Então o V' será 8 vezes 20. O V' vai ser 160. Que é a relação nessa 8 vezes o 20, né? É a relação que você teria aqui, né? Esse cara aqui é 8 vezes esse. Muito bem. Então chegamos nessa relação aqui. O V duas linhas é 20, o V' é 160, então o volume desse tronco é qual? O volume do tronco, molezinha agora, né? Então o volume do tronco é o V' tirando o V duas linhas. Então vai ser 160 tirando 20. Então o volume do tronco, 140 unidades cúbicas, né? Ele não colocou no enunciado, então deixamos só 140. Belezinha? Vamos para o item B, então. A medida da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a 10 centímetros. Então, a hipotenusa é esse cara aqui, né? Então, isso aqui mede 10. O volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno de um eixo que contém a hipotenusa é 90 π centímetros cúbicos. Determine a área desse triângulo. Então, eu quero a área desse triângulo aqui. Muito bem.
E aí o que ele nos forneceu, né? Ele falou que se a gente girar em torno do eixo, imaginar um eixo contendo a hipotenusa, e girar esse triângulo em torno desse eixo, a gente vai formar um sólido, né? E seria esse daqui. Então a gente vai ver uma espécie de peão aqui, né? Aqui vai ser 90 graus também. E você estaria vendo isso daqui, né? Então, dois cones, um cone embaixo e um cone em cima. Então, o volume que ele se refere aqui de 90π seria o somatório desses dois cones, né? O cone de baixo com o cone de cima. Ok? Para saber o volume do cone, eu preciso da área da base e da altura, né? E do raio da base, né? Da área da base e da altura. Então, se eu chamar aqui de H, note que aqui embaixo será 10 tirando o H, porque a hipotenusa é 10. E aqui estaria... Vamos fazer outra cor aqui. E aqui estaria a altura, né? O raio, né? O raio da base. R. Então, note que o volume do conezinho, vamos chamar aqui de volume 1 e aqui de volume 2. Então, o volume 1 seria 1/3 da área da base, que é πr², vezes a altura h'. E o volume 2 seria 1/3 de πr², a mesma base, vezes 10 tirando h'. E o volume total é 90π. Então, somando V1 mais V2, tem que dar 90π. Então, vamos somar? Somando V1 e V2. Então, vai ficar 1/3 de πr²h mais 1/3 de πr² vezes 10. E aqui fazendo a distributiva, né? Isso aqui vezes 10, isso aqui vezes h. Então, menos 1/3 de πr² vezes h. Isso tem que dar 90π. Então, somei os dois, né? Somei o primeiro aqui, que é o V1, mais o segundo aqui. Mais tudo isso aqui, né? Que a gente fez a distributiva, que é o V2. Tá bem? Então, note que vai acontecer o que aqui? Esse daqui, né? Olha que legal. 1/3 de πr²h corta com menos 1/3 de πr²h. Então, sobrou simplesmente 1/3, passando a limpo, vezes 10, que é esse cara aqui, igual a 90π. Então, note que o π vai embora. 90 por 10 dá 9, né? E ficou r², então, igual a 3 vezes 9, 27. r² igual a 27. Belezinha? Esse r² é 27, quer dizer que o r é 3 raiz de 3. Belezinha? Centímetros. E aí ficou fácil, olha só. Não tem mais nada para fazer, né? Você vê que esse cara aqui mede 10, a hipotenusa desse triângulo mede 10, e acabamos de descobrir que o raio é 3 raiz de 3. Então ficamos com qual relação? A área desse triângulo, base vezes altura, né? Então a base é 10 e a altura é o 3 raiz de 3. Belezinha? Então, a área do triângulo que ele pediu é base vezes altura dividido por 2. Então, isso vai dar 5 vezes 3, 15 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Então, esta foi a nossa provinha, né? Esse foi o item B da questão 2. Espero que tenham ido bem. Até a próxima.